Você vai ouvir agora um devocional especial de jejum e oração, com o tema Filhos Restaurados. Serão 3 dias buscando ao Senhor, para que Ele restaure o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Joyce Evelyn e ensino aqui no meu canal segredos da oração que tem transformado a minha vida, a vida de muita gente, vai transformar a sua vida também. E hoje é o nosso primeiro dia de campanha de jejum e oração. O tema de hoje é Filhos Restaurados. Tenho certeza que os seus filhos nunca mais serão os mesmos depois desses 3 dias de oração. Existe uma promessa de Deus que atravessa gerações. Uma promessa que não fala apenas de família, mas de destino, de propósito e de restauração. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: Ele fará com que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos seus pais. Essa não é apenas uma palavra de reconciliação familiar, é uma palavra de avivamento. Isso mesmo. Quando o coração do pai volta ao filho e o coração do filho volta ao pai, Deus volta para casa. E é por isso que durante esses 3 dias nós estaremos em jejum e oração. Não para pedir mudanças de comportamento na vida dos nossos filhos, mas para pedir transformação de coração. Eu creio que Deus vai alcançar, resgatar e restaurar os nossos filhos. Porque nenhum filho, guarde isso, está longe demais que Deus não possa alcançar. Eita glória! É isso mesmo. Nem o filho está longe demais para que Deus não possa alcançá-lo. Então vamos lá. Em hebraico, a palavra para converter é voltar. Aqui é shuv, que significa voltar para o ponto original, restaurar plenamente, retornar ao propósito. Não é apenas uma reconciliação familiar emocional, não. É retorno de aliança. Quando o texto diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e os filhos se converterão aos pais, isso significa que o coração dos pais se volta aos filhos, ou seja, em responsabilidade espiritual, em transmissão da fé, em transmissão de legado. Nos dias de Malaquias, os pais tinham abandonado sua responsabilidade espiritual. Eles estavam mais preocupados com o trabalho, sobrevivência, rituais e não discipulavam mais os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: Ensine aos seus filhos, fale das palavras do Senhor dentro da sua casa, fora de casa, de manhã e à noite. Quando o coração dos pais, guarda isso daqui, quando o coração dos pais se converte, aos filhos, os pais assumem a missão espiritual na vida dos filhos, Então, quando o coração dos pais se converte aos filhos, os pais voltam a assumir a sua responsabilidade, a sua missão espiritual de ensinar e educar o filho no caminho do Senhor. Quando o coração dos filhos se volta ao coração dos pais, isso significa respeito, submissão, obediência, retorno a valores. O problema dos filhos em Malaquias não era apenas comportamental, era espiritual. Filhos se afastam quando pais param de liderar espiritualmente. Vou repetir. Os filhos se afastam quando os pais param de liderar espiritualmente. Os filhos voltam aos pais quando os pais assumem seu papel de sacerdotes do lar. A profecia não é apenas familiar, é sobre gerações. Essa profecia de Malaquias que acabamos de ler não é uma profecia sentimental. Não é uma palavra sentimental, perdão. É
é uma palavra profética. Deus está dizendo: eu, Senhor, vou restaurar o que o pecado dividiu entre gerações. No texto, a restauração entre pais e filhos representa reconexão com a identidade, reconexão com o propósito, reconexão com Deus. Quando os pais se convertem, filhos se alinham. Não existe avivamento sem restauração familiar. Se você está sendo avivado pelo Espírito, tem que haver um avivamento e uma restauração familiar. E isso se cumpre no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, versículo 17, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista e diz: ele fará voltar o coração dos pais a seus filhos. Ou seja, Malaquias capítulo 4, versículo 6, aponta para João Batista, que iria preparar o caminho para Jesus. O arrependimento pregado por João Batista seria tão profundo que transformariam gerações. Aplicando para hoje, o que essa profecia de Lucas, de Malaquias significa para nós? Deus está restaurando famílias, Deus está gerando cura entre gerações, Deus está devolvendo o sacerdócio aos pais, Deus está resgatando filhos espiritualmente perdidos. Não é só união familiar, é restauração de propósito entre gerações. Quando o coração do pai volta ao filho e o coração do filho se volta ao pai, a presença de Deus volta para casa. Aleluia! Malaquias capítulo 4, versículo 6 é uma profecia de restauração geracional, onde Deus devolve aos pais o papel espiritual e reconecta os filhos ao propósito eterno. Eita glória! Vamos fazer uma oração de restauração? Levante a sua mão direita ao céu e com fé, ore comigo repetindo as palavras. Aleluia. Pai, que estás no céu, cujo nome é santo. Em nome de Jesus eu me coloco diante do teu trono com fé e autoridade espiritual. Eu hoje oro sobre a vida do meu filho, dos meus filhos, com base na promessa de Malaquias capítulo 4, versículo 6. Que diz: ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Pai, em nome de Jesus eu creio que Tu és o Deus, Senhor, que restaura gerações. Eu creio que esta promessa é para mim, Senhor, e para minha casa. Assim como está escrito em Isaías 49, 25. Eu salvarei os teus filhos. Eu tomo posse, Senhor, desta palavra e declaro em nome de Jesus que nenhum filho da minha casa estará perdido, confundido, aprisionado ou longe do teu propósito. O teu Espírito alcança onde os meus braços não alcançam, toca onde as minhas palavras não tocam. Hoje eu me posiciono, aleluia, na minha casa, como diz a tua palavra. Estas palavras estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. E hoje, Pai, eu te peço, restaura em mim, no meu coração, a responsabilidade espiritual sobre os meus filhos. Dai-me sensibilidade para ouvir, paciência para amar, sabedoria para ensinar. Volte o meu coração para os meus filhos, Senhor, para que eu seja para eles referência de fé, de amor, de cuidado, de presença. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus filhos, do meu filho: quando forem velhos,
não se desviarão dos teus caminhos, como diz Provérbios capítulo 22, versículo 6, onde houver rebeldia, que o teu espírito gere arrependimento, onde houver feridas, que o teu espírito gere cura, onde houver influências erradas, que o teu poder gere libertação. Assim como o pai do filho pródigo, eu declaro: meu filho vai voltar para casa, voltar para Deus, voltar para o propósito. Eu declaro que o Senhor está restaurando a unidade entre gerações, está devolvendo aos pais o sacerdócio e aos nossos filhos a identidade, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, 31. Eu creio, por isso profetizo: meus filhos pertencem ao Senhor e nada e ninguém os roubará da presença de Deus. A promessa de Malaquias 4:6 está se cumprindo na minha casa. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória seja dada ao nome do Senhor. Tarefa do dia: nós vamos fazer um ato profético. Eu chamo esse ato profético de nome no altar. Você vai pegar um papel em branco, vai escrever o nome do seu filho ou dos seus filhos no centro do papel, tá? No centro do papel. Ao redor do nome do seu filho, você vai escrever versículos que foram ministrados, que serão ministrados durante esses 3 dias de campanha, tá? Hoje nós falamos de Isaías 49, 25. Aí você vai escrever ao redor aí: eu salvarei os teus filhos. Aí bota o versículo e o capítulo. Nós falamos Provérbios 22, 6. Quando envelhecer não se desviará. Você vai botar também. Falamos aí Atos capítulo 16, 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bota aí: eu e meu filho serviremos ao Senhor. Depois você vai colocar esse papel na sua Bíblia aberta em Malaquias capítulo 4, versículo 6, tá? É como se fosse um altar, é um ato profético, tá? Simboliza esse ato profético, ele simboliza 3 coisas. Jesus está no centro da história do meu filho, do seu filho. A palavra é o fundamento do destino do seu filho e toda a sua família está sendo alinhada de volta ao propósito. Tá bom? Então, nesse primeiro dia, você vai pegar o papel com o nome do seu filho, depois de fazer isso que eu pedi a pedir, e em seguida você vai colocar a mão no seu coração e vai levantar uma mão no coração e a outra vai levantar ao céu e vai declarar: Senhor, você vai dizer essas palavras com fé, diga: Senhor, volta o meu coração ao meu filho e o coração do meu filho a ti. Isso é poderoso. Você vai declarar, repito: Senhor, volta o meu coração ao meu filho e o coração do meu filho a ti. Quando o seu coração se voltar ao seu filho, aleluia, o coração do seu filho se voltará a Deus. Você vai entender isso durante esses dias de propósito. Deus em Cristo te abençoe. Hoje é o primeiro dia do propósito. Amanhã faremos o segundo dia do propósito e você não pode perder. Se essa palavra, se essas ministrações tocaram seu coração, contribuíram para a sua edificação, curta, comenta, compartilhe. Se você não segue nosso canal, siga o nosso canal para receber segredos da oração que transformaram a minha vida e vão transformar a sua vida também. Que Deus em Cristo te abençoe.